Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a esse vídeo aonde eu vou abrir para vocês qual é o meu setup de operações. E o que é um setup de operações? Basicamente é quais indicadores que eu uso, que tipo de entrada que eu gosto de fazer, aonde eu caço os meus trades. E basicamente eu vou te passar aqui o caminho das pedras para que você também consiga fazer trades assertivos da mesma forma que eu venho fazendo. Mas antes de eu te passar isso, eu gostaria de te pedir uma pequena ajuda. Pedir para que você venha aqui na parte de baixo desse vídeo, você vai clicar aqui no mais e eu tô deixando aqui meus links importantes. O que são esses links importantes? O link do meu Instagram, do meu Telegram, onde eu compartilho conteúdos diariamente sobre criptomoedas. E além disso, estou deixando também o link da minha corretora, tá? Se você criar uma conta por esse link da corretora, você concorre até 10 mil dólares, tá? Só de criar a conta você já pode ganhar até 10 mil dólares. E se você coloca 50 dólares lá dentro e movimenta, você pode ganhar uma segunda caixinha de surpresa, que pode valer também 10 mil dólares. Então dá pra você ganhar aí 100 mil reais se você for muito sortudo. Mas de qualquer forma, é uma corretora onde eu estou extremamente satisfeito. Segunda maior corretora do mundo quando o assunto é derivativos de criptomoedas e eu me sinto muito seguro operando dentro dessa corretora. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Tô com o meu TradingView aberto aqui, você pode ver que não tem nada no meu gráfico, só tô com o gráfico do Bitcoin aberto nesse instante, tá? Quando a gente fala de indicadores, quais indicadores que eu gosto de utilizar? São eles: volume, RSI, médias móveis exponenciais e o MACD. Só que eu não uso esses indicadores todos ao mesmo tempo, tá? Eu sou do time de que o básico funcione e não precisa da gente ficar floreando demais o nosso gráfico. Então eu coloco basicamente o que eu acho ser essencial. Então basicamente a gente vai ter duas coisas acontecendo aqui. Alguns indicadores eu considero que servem melhores para tempos gráficos maiores. Por exemplo, o gráfico de um dia, de 12 horas, talvez uma semana, enfim, esses tempos gráficos dessa dimensão. Agora, quando você está no tempo gráfico de 4 horas, 1 hora, daí para baixo, eu gosto de utilizar alguns outros indicadores, tá? Então, eu vou separar esses dois grupos aqui. Indicadores que eu considero que sempre vão ser úteis. Primeiro deles, volume. Basta você ir no seu TradingView e pesquisar de fato volume. Tá? É esse bem simples aqui, onde você já vai ter as configurações corretas. E o que vem a ser o volume? Como o próprio nome já diz, é a quantidade de negociações daquele ativo naquele instante. Então você pode ver que você tem os candles verdes, que correspondem a compras, e os candles vermelhos, que correspondem a vendas. Tá? Então basicamente a gente tem esse indicador de volume para medir o que seria o sentimento do mercado. Tá? Existem algumas técnicas que você precisa para utilizar o volume, mas esse aqui é um excelente indicador. Se eu tivesse que escolher apenas 2 indicadores para sobreviver o resto da vida, com certeza um deles seria volume. Agora, o outro indicador que eu gosto bastante de utilizar é o RSI. Aqui no TradingView você pode pesquisar por IFR. Por quê? RSI é a sigla em inglês para índice de força relativa, tá? E aqui no TradingView a gente tem IFR também. Então você pode vir nesse aqui, ó, índice de força relativa. Ele já vai ser um indicador que vai vir padronizado, você não vai precisar fazer nenhum tipo de configuração. E da mesma forma que o volume ele mede pra gente basicamente esse sentimento de mercado, o RSI também traz uma visão de sentimento de mercado, mais especificamente de momentum, tá? O que isso quer dizer? Basicamente o RSI traz pra gente uma visão se o ativo naquele momento ele tá caro ou se ele tá barato. Enquanto isso, o volume ele traz pra gente a força que o mercado tá andando. Se a força compradora é muito alta, se a força vendedora é muito alta, às vezes você tem um grande movimento expressivo, mas você tem um baixo volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem interesse naquele movimento. Ou seja, se o movimento é para cima, é expressivo e tem baixo volume, quer dizer que as pessoas não estão interessadas em preços mais altos, tá? E aí no RSI você consegue ver, por exemplo, que depois desse movimento de alta, o preço ficou caro e ele precisa corrigir. Então o RSI é um ótimo indicador para você operar justamente em função de reversões, tá? Você operar em função do preço muito caro ou do preço muito barato. Então você compra e vende muito bem utilizando RSI e você interpreta a força do movimento muito bem utilizando o volume. Esses dois, para mim, são os principais indicadores que eu sempre utilizo e sempre vou utilizar, tá? Antes de ir para o restante dos indicadores, eu gostaria de pedir para que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo para chegar em cada vez mais pessoas. Isso não vai te custar nada, mas eu garanto que isso vai me ajudar bastante, tá? Indo para os outros indicadores que eu gosto de utilizar, aqui a gente já entra na questão do tempo gráfico, tá? São indicadores que eu gosto de utilizar em tempos gráficos maiores, por exemplo, 12 horas ou, por exemplo, o gráfico diário.
diário. Então, por exemplo, eu abri aqui o gráfico de 12 horas, você pode ver que o volume e o RSI, eles são diferentes do que estava antes aqui na tela. Por quê? Quando você muda o tempo gráfico de 1 hora para 2 horas, para 4 horas, para seja lá qual tempo for, cada tempo ele recalcula os indicadores, porque os candles, eles são diferentes, né? Já expliquei para vocês que um candle, ele mostra basicamente a força compradora ou vendedora em dado instante. Então, cada candle corresponde a um instante. Por exemplo, se você está no gráfico de 15 minutos, cada candle corresponde a 15 minutos. Se você está no gráfico de 1 hora, cada candle corresponde a 1 hora. Gráfico diário, cada candle corresponde a um dia, tá? Então, eu vou deixar aqui no diário. Outros indicadores que eu gosto bastante de utilizar é o MACD. No seu TradingView, provavelmente ele vai aparecer assim, ó, média móvel convergente e divergente. Esse indicador, ele é da mesma classe do RSI, são osciladores e os dois são referentes ao momentum, tá? Esse momentum basicamente é o que está acontecendo naquele instante, ou seja, o gráfico atual, ele já faz o indicador modificar, tanto para cima quanto para baixo. Quando você vai para outros indicadores, por exemplo, as médias móveis, a média só se mexe quando o candle anterior se fecha. Os osciladores é como se eles fossem indicadores ao vivo, tá? Cada movimento no gráfico já faz ele mexer. Enquanto que médias móveis, por exemplo, são indicadores atrasados. Eles só movimentam de acordo com o passado, ou seja, o candle anterior. E o MACD tem um uso muito interessante dele que eu gosto bastante, que é o seguinte, ó. Eu vou aumentar a tela do MACD aqui para vocês verem. E é o seguinte, você tem duas linhas no MACD. A linha azul é a linha propriamente dita do MACD, do indicador. Essa linha laranja, ela é uma linha média, tá? E aí você tem um uso muito interessante que é o seguinte, quando você está num gráfico diário, semanal, coisa do tipo, se a linha azul, ela tá por baixo e ela cruza para cima da laranja, provavelmente você vai ter um movimento de alta nos próximos dias, ali nos próximos instantes, tá? Enquanto que, se for ao contrário, se a linha laranja estiver por cima e ela cruzar para baixo da linha azul, provavelmente você vai ter um movimento de queda, tá? Deixa eu mostrar isso acontecendo em alguns instantes. Você teve isso acontecendo, por exemplo, bem nessa região aqui, ó, aonde você pode ver que a linha azul cruzou para cima da linha laranja. E quando a gente vai no nosso gráfico, o que a gente vê é exatamente um grande movimento de alta, tá? Que foi correspondido por esse candle bem aqui. E quando a gente fala de Bitcoin, coisa de 3% num dia já é muita coisa. Esse candle aqui foi um candle de cerca de 9%, ou seja, foi um movimento extremamente expressivo. Por outro lado, se a linha do MACD cruza para baixo, você vai ter movimentos de queda, como é o caso desse segundo instante aqui atrás, ó. Pode ver que teve um cruzamento bem nessa região aqui, onde a linha azul foi para baixo da linha laranja. E olha só o que aconteceu com o gráfico nesse instante, queda. E você pode ver que foi um movimento de queda de aproximadamente 11%. Também se tratando de Bitcoin, é um movimento extremamente forte, tá? 3% no Bitcoin já é um movimento forte. 11% é um movimento extremamente forte. Então eu gosto bastante de utilizar RSI, gosto bastante de utilizar volume e gosto bastante de utilizar o MACD quando eu estou olhando para tempos gráficos maiores. Para finalizar, o outro indicador que eu gosto de utilizar, mas eu gosto mais em tempos gráficos maiores, como um dia, 12 horas, alguma coisa assim, são as médias móveis exponenciais, tá? O TradingView gratuito, ele te dá 3 indicadores para você utilizar. Se você colocou aqui, por exemplo, o volume, o RSI, o MACD, ele ainda aceita você colocar as médias móveis exponenciais, só que ele só vai te deixar colocar uma média. E qual que é o problema? Quando você pesquisa média móvel exponencial, você tem ela referente aos períodos. Por exemplo, 8 períodos, 12 períodos, 20 períodos. E aí, nesse sentido, você vai conseguir colocar apenas um período. Então, eu já vou te mostrar aqui um macetinho que você pode utilizar para colocar mais indicadores do que o próprio TradingView permite, tá? Você vai pesquisar aqui no seu gráfico por 3 EMA no seu TradingView. Basicamente, você vai encontrar vários indicadores, tá? Aqui embaixo você pode ver que tem 3 EMA em um indicador, estocástico, com alerta de cruzamento, etc. O que eu gosto de utilizar é sempre esse mais simples aqui, ó, que é 3 EMA em um indicador. Se você achar pouco 3, você pode colocar, por exemplo, 5 EMA, tá? Você vai ter também indicadores de 5 EMA. Se você achar pouco, você pode colocar, por exemplo, 7 EMA. Então, você vai ter todos esses indicadores. Eu gosto de utilizar apenas o 3 EMA. Eu tenho aqui a minha própria configuração de indicador, mas você pode utilizar, por exemplo, esse 3 EMA em um indicador, tá? É um indicador gratuito que todo mundo pode ter acesso. E aí você apareceu aqui do lado 3 EMA, que é esse EMA 3 vezes 1. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nas configurações,
configurações. No estilo você pode mudar a cor. Eu gosto de colocar cores mais fortes, por exemplo, cores mais chamativas. Consigo ver melhor no gráfico. Você pode colocar, por exemplo, um azul, vou colocar aqui um amarelo e a última eu vou colocar um roxo. Então pode ver que no gráfico já ficou bem mais chamativo essas cores. E aí você pode vir aqui nos valores fazer sua configuração, tá? Então aqui tá com 9 períodos, por exemplo. Com 9 períodos eu gosto de utilizar a de 12 e eu também gosto de utilizar aqui a de 21 períodos. E aí você pode ver aqui no seu gráfico que agora você também tem as médias móveis. Eu não vou entrar muito nas teorias das médias móveis, tá? Até porque já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre médias móveis. Então se você quer entender como que utiliza, como que funciona, recomendo você assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui pra você em cima. E nesse vídeo eu queria te mostrar então os indicadores que eu uso e principalmente esse macetinho aqui dessas 3 EMA. Dessa forma você consegue colocar mais indicadores dentro do seu gráfico e você pode sair por aí pesquisando, por exemplo, RSI mais MACD ou coisa nesse sentido, tá? Existem indicadores combinados dentro do TradingView. Isso quebra um galho para quem tá na versão gratuita. Então, pessoal, nesse vídeo basicamente eu te mostrei o meu setup, quais indicadores que eu gosto de utilizar, em quais tempos gráficos e futuramente eu mostro para vocês que tipo de operação eu gosto de buscar, tá? Provavelmente vai ser a parte 2 desse vídeo. Se você quer essa parte 2, comenta aqui embaixo para eu saber. E se você comentar aqui embaixo, com certeza eu vou gravar para você essa parte 2. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abraços e até a próxima aula.